Eu sou a missionária cristã Vitória Silva Paiva e estamos em mais um Estudando a Palavra, aprendendo as Escrituras e analisando temas à luz da Bíblia. O tema de hoje é Registrado no Céu. Eu sou registrada e você? Como cidadãos, sabemos que precisamos do registro para sermos reconhecidos como cidadãos de um país, de uma cidade. Será que no céu precisa ter registro também? Vamos descobrir isso hoje analisando a palavra. A leitura de hoje está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículos do 11 ao 17. Então, abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 3, logo no comecinho de Mateus, versículos do 11 ao 17. Está escrito: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se acabará. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Só até aqui por enquanto. Como eu gosto de fazer, é informar a Bíblia que estamos usando. Nós estamos usando o texto da Bíblia Almeida Revista e Corrigida. Essa aqui é a Bíblia do pregador. Deixa eu mostrar aqui, para quem gosta de acompanhar e saber o texto bíblico que estamos lendo. Então, hoje vamos de Almeida Revista e Corrigida. E essa leitura bíblica, ela nos fala de um dos acontecimentos mais importantes na missão de Cristo aqui na Terra. Cristo, quando veio à Terra como homem, ele se batizou. E aqui é esse momento sublime que é o batismo, feito por João o Batista, o profeta de Jesus, um dos profetas de Jesus e o profeta da geração de Jesus, que falava sobre ele. E João estava falando sobre Jesus nessa hora, dizendo que ele, João, batizava com água, mas Jesus viria e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E nessa hora Jesus chega e é batizado por João, cumprindo ali os propósitos que ele, como homem, veio para cumprir, nos dar exemplo, ou seja, do batismo, para simbolizar o arrependimento dos pecados. Nessa leitura, nós podemos observar, já contextualizando com o tema, que para que alguém seja reconhecido como cidadão de uma localidade, de uma cidade ou país, é necessário ser registrado no cartório. Sem o registro, é como se a pessoa não existisse. Não pode retirar documentos, não pode se matricular em escolas, não pode se aposentar, nada. Não existe a pessoa que não é registrada, correto? Tem que fazer o registro. No céu não é diferente. No céu só entra quem é registrado lá. Ou seja, não entram ilegítimos nem desconhecidos. Para estes que querem chegar ao céu sem o registro, fatalmente Jesus vos dirá: Em verdade vos digo que não vos conheço. Mateus 25:12. Você então pode se perguntar: no céu, como assim no céu tem registro? Como eu faço para me registrar no céu? Vamos contextualizar um pouco com essa leitura e também gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia lá em João, capítulo 3,
lá no Evangelho, bem pertinho, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, no capítulo 3 de João, para nós analisarmos melhor o que vamos falar para vocês. Então, lá em João, capítulo 3, Jesus ele vai começar a dar a receita para que haja esse registro no céu. Nós entendemos que só é registrado quem é nascido. Lógico, se não é nascido, não se registra. É uma coisa lógica, né? Estou falando aqui, você pode até pensar assim, olha, está falando de coisas lógicas. Em que sentido? Para que você compare o registro da terra com o registro do céu. Vamos lá, João 3, já abriu, já achou? A partir do versículo 3. João 3, versículo 3, passemos a ler. Nessa ocasião, Jesus estava instruindo Nicodemos acerca do novo nascimento. Vamos lá, vou ler a partir do versículo 1, para ficar bem claro. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, que significa mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Aqui até o versículo 7 é o suficiente. Contextualizando com a leitura feita, Jesus nos deu o exemplo do nascer de novo, o arrependimento dos pecados, que aí é simbolizado pelo batismo, por isso que ele fala nascer da água e do Espírito, e receber o Espírito Santo do Senhor como não apenas nosso guia, não apenas nosso protetor, mas como nosso instrutor, que vai nos guiar nos caminhos de Deus. Ser essa nova criatura agora nascida para uma vida espiritual. Essa pergunta de Nicodemos, que ele se maravilhou como era que ia acontecer esse novo nascimento, algumas pessoas podem ver como ironia. Ele, um homem tão sábio, tão inteligente, um mestre da lei, um doutor da lei, Nicodemos, vi com aquela pergunta. Claro que uma pessoa idosa voltar ao ventre de sua mãe, uma coisa fora de propósito, mas alguns podem pensar que pode ter sido uma ironia ou pode ter sido a perplexidade diante daquela declaração. Se eu não nascer de novo, eu não vou ver o reino de Deus. E aí Jesus começa a explicar que os que são nascidos da carne e não provam por esse nascimento espiritual, eles permanecem carnais, permanecem submissos aos desejos carnais, fazendo as vontades da carne, desprezando o Espírito que habita neles e que anela por servir e habitar com o Espírito Santo de Deus. E nós podemos entender isso bem direitinho quando nós vamos lá para a leitura clássica da Bíblia, lá em João 3, do 16 ao 18. Estamos aqui com a Bíblia aberta. Eu gosto de olhar o estudo pronto, mas também gosto de olhar a Bíblia aberta. E nessa leitura clássica, que é tão utilizada, esses versículos para evangelizar, para instruir as pessoas a se encontrarem com Jesus, está registrado para nós nesta tarde. A partir do versículo 16, no mesmo capítulo 3, a partir do 16. Olha só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a forma de você nascer de novo é aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. O Filho unigênito, o único do gênero, gerado por Deus, que ele amou o mundo, a humanidade, não é o mundo
o mundanismo não, é o mundo falando-se dos seres humanos, a humanidade, de uma tal maneira que entregou esse Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Continua. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Só até aqui o 18. Então, eis a receita para se nascer de novo. Como é que eu nasço de novo? Quando eu creio em Jesus, quando eu aceito o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário como o único mérito a ser salvo, porque a salvação ela não vem por obras. Eu não posso fazer nada para me salvar, porque aí a glória seria humana, não seria de Deus, e Deus não dá a sua glória a ninguém. O único mérito, ou seja, a única maneira pela qual eu posso ser salva é aceitando o que Jesus fez por mim na cruz, aceitando o sacrifício de Jesus por mim na cruz do Calvário. Essa é a única forma de eu nascer de novo. E vai se mostrando aí como eu posso, de nascida a ser registrada nos céus. Vamos para frente, vamos lendo mais um pouquinho. Então, Jesus mesmo, ele nos dá o exemplo de que devemos nos batizar. Então, isso é um processo. Eu aceito ao Senhor Jesus, eu abandono os meus pecados. Se eu peco, eu me arrependo. Sou agora uma pecadora remida e não mais uma pecadora ímpia. E vou aqui dar a diferença. O pecador ímpio é aquele que não se arrepende do seu pecado. Ele peca e continua pecando e aumentando gradativamente a intensidade do seu pecado. Vamos dar um exemplo, infelizmente muito triste, que acontece com alguns jovens que se envolvem no mundo do crime. Então, os primeiros crimes são feitos assustados, são crimes leves, furtos, roubos. E depois, com o passar do tempo, se aquele jovem não se arrepender, não sair daquele mundo de criminalidade, ele vai começando a intensificar os crimes, ou seja, já vai ser aí um latrocínio, um roubo seguido de morte, assassinatos, homicídios. Então, infelizmente, a tendência é que um abismo vá chamando o outro. Isso aí é o que a gente chama de pecador ímpio, ou seja, aquele pecador sem piedade. A palavra ímpia significa isso, sem piedade, que não se arrepende dos pecados e continua a cometê-los e aumentando ainda a intensidade deles. O pecador remido somos nós, que a Bíblia diz que todos são pecadores, todos temos pecados e destituídos estamos da glória de Deus, mas que nós buscamos andar em retidão. Então, se por algum deslize, algo nos acontece, nós pecamos, nosso espírito, que agora vive em comunhão com o Espírito Santo, ele nos incomoda a chorar, se arrepender, pedir perdão e abandonar aquele pecado. Então, essa é a diferença. O pecador remido, ele procura se redimir, ele procura abandonar o seu estado pecaminoso, ele procura andar em comunhão com o seu Deus. Amém? Essa é a diferença. Ao se tornar um pecador redimido, o cristão ele quer dar uma prova viva de seu arrependimento. E aí ele se batiza, ele faz o ato público do batismo. E Jesus, nós vemos na história de Jesus que ele pequenininho, ele criancinha, foi levado por Maria e José ao templo para ser apresentado a Deus. Apresentado. Ou seja, nasceu um membro, uma criança, um filhinho novo, um membro da sua igreja, então se apresenta a Deus, lógico, né? Claro que Deus sabe a hora que seu bebê nasceu, da mesma forma que se foi ele que enviou Jesus, sabia a hora que Jesus nasceu, conhecia Jesus, mas é um dever dos pais apresentar as crianças, a comunidade cristã, como Jesus foi apresentado ali no templo, onde estava a profetisa Ana, que tanto teve prazer em ver aquela criança, né?
e um profeta também, né? O profeta que ele glorificou a Deus porque ele teve o privilégio de ver o Messias antes de morrer. Bem, e quando Jesus se tornou homem, já adulto, já ciente do que ele estava fazendo e do que estava por fazer, que seria tomar sobre si os nossos pecados, você pode até estar se perguntando como Jesus se batizou se ele não tinha pecados. Mas Jesus, lembre-se, ele veio à terra para levar sobre si o meu e o seu pecado, o pecado de toda a humanidade. Então, a forma dele mostrar ao mundo como deveria fazer ao se arrepender dos pecados era o batismo. E aí Jesus, já homem, já consciente, vai e se batiza no Jordão com João Batista, simbolizando os pecados que ele ainda iria tomar ali na cruz para deixá-los lá na cruz para sempre. Aquilo que nos separava de Deus, né? Que é o pecado, o poder do pecado sobre nós. Jesus quebrou esse poder maligno ao nos reconciliar com Deus. E então, Jesus nos leva a esse exemplo. O primeiro passo, crer em Jesus. O segundo passo, aceitar a companhia, a guia, a instrução do Espírito de Deus nas nossas vidas. O terceiro passo, demonstrar isso publicamente. Como fazer isso? Por meio do batismo. Tá certo? Então, por isso que ele diz, nascer da carne é carne, nascer do Espírito é Espírito, porque agora nós somos carnais no físico, mas espirituais no pensar e no agir. E não carnais no físico, carnais no pensar e carnais no agir. Então, nascer da água e do Espírito é o batismo com a água e, por que não dizer, o batismo com o Espírito Santo. Tem pessoas que já têm esse dom espiritual, tem pessoas que ainda não têm, mas buscam. Mas esse batismo com o Espírito Santo, que o Senhor quer nos mostrar aqui, neste texto, que eu estou falando com vocês, neste estudo, é essa companhia espiritual do Espírito de Deus, no intuito de nos guiar, de nos instruir a sermos novas criaturas, tá bom? Depois nós vamos falar sobre o fruto do Espírito, os dons do Espírito, que são outros assuntos. Geralmente, quando nasce um bebê, o que é que acontece? Esse nascimento ele é comemorado, ele é celebrado. Se preparam festinhas. Hoje está muito em voga os mêssários, aniversários de meses de vida da criança. Chá de fraldas, chá de bebê, chá de papeiro. Muita coisa interessante para receber a criança. Chá revelação. Qual vai ser o sexo do bebê? Se é menino, se é menina. Fazem um chá para revelar. Então, muitas festinhas, não é verdade? E você pode se perguntar, e eu, ao nascer de novo, tem festa para mim? Tem. Lá em Lucas, capítulo 15, do 7 ao 10, nos revela que lá no céu há uma alegria, há uma festa por um pecador que se arrepende. Vou ler aqui os versículos para vocês. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, aquele pecador que ele se arrepende, o pecador remido, que busca se redimir, busca deixar os seus pecados, ele causa alegria, uma festa lá nos céus. Do jeito aqui da terra, quando a gente recebe uma criancinha nova, no céu você é uma criança, independente da idade que você tenha, você é uma criança, um novo nascido quando você aceita o Senhor Jesus. Outra atitude muito comum no nascimento de um bebê é que os pais se reúnem para escolherem o nome da criança para levar esse nome ao cartório para o registro, não é verdade? Saiba que o seu novo nome também é escolhido pelo Pai Celestial. Olha que coisa linda. Vamos lá. Lá em Apocalipse 2,17, eu já vou lendo aqui no estudo, mas você pode consultar a Bíblia. Apocalipse 2,17 está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então você tem um novo nome dado pelo seu Pai Celestial, lá no Reino Celestial.
Assim como os pais registram os nomes dos filhos no cartório, Deus também registra o nosso nome no livro da vida. Lá em Apocalipse 3:5 está registrado: o que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Olhe, Jesus aqui nos dizendo que aquele que vencer, ou seja, vencer as tentações, vencer o desânimo, vencer a falta de fé, que for firme, que aceitá-lo como o único e suficiente Salvador e permanecer firme no caminho, vai ser vestido com vestes brancas, representando aí a vitória contra a imundícia e a sujeira do pecado. Então, vestes brancas. Não vai ter o seu nome riscado, ou seja, então seu nome está escrito no livro da vida e o seu nome não vai ser riscado. Por quê? Porque você venceu, você continuou firme no livro da vida. E além de tudo, seu nome vai ser confessado, proclamado diante do Pai e dos anjos. Você observou os procedimentos utilizados para se nascer de novo e ser registrado no céu. Não observou? Então, saiba que são inúmeras as vantagens de quem é nascido de novo, de quem é registrado no céu. Primeiro, recebe o status de filho de Deus. Não é mais uma criatura. Todos nós somos criados por Deus, fomos criados, estamos aqui pela permissão divina, mas o filho é aquele que o tem como pai. Aquele que busca conhecer a sua palavra, que busca obedecer a sua palavra, porque tudo que Deus quer de nós está na Bíblia. Está aqui o manual, o perfeito manual para a humanidade, para a raça humana. É a palavra de Deus. Como Deus quer que nós andemos, como Deus quer que nós falemos, como Deus quer que nós sejamos para o agradar. Ou seja, como um filho deve agradar ao pai, está aqui nesse manual maravilhoso. Então, nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos cidadãos do céu, reconhecidos, respeitados na esfera espiritual. Na esfera espiritual, onde sabemos que existem seres espirituais bons e seres espirituais maus, nós, como filhos de Deus, somos reconhecidos como pessoas seladas, compradas pelo sangue de Jesus. Então, nós somos respeitados como filhos de Deus. A Bíblia tem várias promessas para que nós, filhos de Deus, nos alegremos em relação a esse reconhecimento no campo espiritual. Mas, se você quiser permanecer sem ser registrado, se não quiser dar esse passo de aceitar a Jesus, de aceitar a guia de Deus na sua vida, de confessar os seus pecados e abandonar e procurar viver uma novidade de vida, enfim, de viver uma vida que agrade a Deus, cujas vontades estão na Bíblia Sagrada, na palavra dele, você é como se não existisse para o reino de Deus. Que triste, né? Mas é verdade. Para o reino espiritual, não. Você existe no reino espiritual, mas, infelizmente, não está registrado no reino espiritual correto, que é o reino de Deus. E aí, a partir do momento em que você não existe para o reino de Deus, outro reino está de olho em você, torcendo para que você continue assim, sem se registrar, pois dessa forma poderão tomar posse dos seus direitos, dos seus valores espirituais. Cuidado! Procure se registrar no céu o mais rápido possível. Esta é uma reflexão, mais um estudando a palavra, que nos mostra que, da mesma maneira que nós somos registrados para ter valores, reconhecimento enquanto cidadãos aqui na Terra, da mesma maneira,
Nós precisamos ser registrados no céu. Nós precisamos nascer de novo, abandonar a nossa velha natureza e viver a natureza maravilhosa que Deus tem para nós, a natureza espiritual. Então, fica com essa palavra no seu coração. Medita lá em João 3,16. Não despreze esse tão grande amor. Esse amor inigualável de Jesus por mim e por você. Ele está te esperando, ainda há tempo. Amém? Que Deus te abençoe.